menor preço, na verdade, a interpretação é o melhor preço, não necessariamente o menor. Isso é um erro muito comum dentro das licitações, que o pessoal fala assim, na minha proposta aqui, o negócio custa 100, o mercado todo está praticando valor 100, vamos dizer. Aí eu vou vender por 10 que eu vou ganhar essa licitação. Amigo, não vai. Nem sempre mais barato vai vencer, porque existe todo um contexto, né? Exatamente. Tá? Então tem que ser eficiente. O julgamento é objetivo, principalmente por causa do edital. O edital é a regra da licitação, né? A gente estava falando aqui que hoje a gente, graças a Deus, né, tem possibilidades aí, ferramentas e instrumentos que nos ajudam na interpretação de editais, mas a gente brinca bastante também que nada substitui o olho clínico, né, o olho humano, né, da gente mesmo na hora da avaliação. Então é muito importante que a gente siga, que toda a licitação siga todos esses princípios aqui, beleza? Dito isso, quem é o cliente público? Quem é que licita? Quem é que precisa comprar? Né? Não foi isto posto, hein? Veja bem. O cliente público, ele compra todos os dias, existe demanda recorrente, existem sempre contratos de médio e longo prazo, né? E oferece maior previsibilidade, porque está tudo no edital. Né? Tirando, obviamente, quando o valor do edital é sigiloso, né? Aí a gente não tem bola de cristal. Mas em algum momento aquele valor vai ser divulgado. E isso dá previsibilidade. Para a gente que tem empresa, né? Para o empresário isso é muito importante, para que a gente consiga, dentro do nosso fluxo da empresa, conseguir realmente ali prever. Né? E quem é o cliente público? A administração pública, que é o básico, a União, os estados e os municípios. Mas tem também escolas, hospitais, universidades e outras instituições públicas, essa galera também licita, conselhos profissionais, COREN, o CRM, o CRP, qualquer conselho profissional, agências reguladoras e outras autarquias também, tá? E o Sistema S também, SEBRAE, SENAI, SESI, enfim, a gente consegue, dentro dessa esfera, esse é o nosso cliente público. Eles que realizam as licitações. E o que eles podem comprar? Tudo. Tudo. Mas tudo. Compra de tudo. Bens, insumo, equipamentos, veículos, mobiliário, medicamentos, materiais de escritório, enfim. Eles contratam serviços, limpeza, vigilância, manutenção, tecnologia da informação, suporte técnico, consultoria, capacitação, transporte, alimentação e obras. Construção, reforma, pavimentação, do menor ao maior, tudo isso aqui o cliente público pode comprar. Tá? A gente tem uma piada interna dentro da LICE, que o poder público licita até barata e rato. Você fala, meu Deus, como assim? Dentro de um zoológico, por exemplo, né, a Larissa ela participou muitos anos da... Né, tem que alimentar os bichinhos lá. A Larissa, ela trabalhou com isso, ela conta muitas histórias. Gente, café com a Larissa é um negócio muito legal, viu? Muita história. Imagina fazer um estudo técnico preliminar de um rato. Larissa fez. Então, exato, tudo bom, senhora? Exato. Né? Olá, senhora. Só para confirmar aqui os seus dados, Python, né? Então, de tudo mesmo, né? Então, a gente sempre faz um convite, né, pra gente, e todo mundo se beneficia de uma licitação bem feita. A gente gosta muito de reforçar isso, né? Então, do copinho descartável, do postinho, que a gente vai lá, às vezes, tomar uma vacina, aquilo foi licitado. Você vai, por exemplo, num parque tecnológico, né, num hospital, aquela cadeira, ela está lá, ela foi licitada, né? Aquele piso, aquela instalação elétrica, tudo foi licitado naquele lugar. Então, é muito legal quando a gente faz esse exercício, o nosso olho muda, né? O meu mudou, pelo menos, nesse tempo, trabalhando bastante aí com licitações, tá? Então, é bem interessante isso também. Então, os segmentos, né, que licitam, saúde, educação, infraestrutura, tecnologia e administração, e suas ramificações aí, tá bom? Como é que ele licita?
Tem algumas modalidades, aqui são algumas as principais, tá, pessoal? Mas o cliente público quer comprar. Você fala, quer comprar, não é assim, né? Tem algumas modalidades. O principal é o pregão, hoje mais um online do que o presencial, mas ainda tem, dependendo do município, do órgão, enfim, ainda tem pregão presencial. Mas o pregão online, ele geralmente ele é utilizado para bens e serviços comuns. Tá? Então, precisou pregão de copo descartável, é onde a gente vai encontrar. Tá? Concorrência são contratos maiores, geralmente para contratos ali de obra, né? 200 milhões. Mandaram no meu ponto aqui, ó. Alô, pessoal da gravação. Né? Então, a partir de 200 milhões, aí entra em concorrência. Dispensas são compras de baixo valor com limite. Então, quando vocês tiverem curiosidade de procurar editais, vocês vão ver lá dispensa, que ele acha dispensa. Vocês vão lembrar que são contratos anuais, esse aqui é o valor desse ano, tá? De até R$ 65.492,11. Então, tudo que couber, se o seu serviço, por exemplo, da sua startup, por exemplo, couber dentro desse valor, você pode ser contratado por dispensa. O contrato, a contratação ela é um pouco diferenciada, né? Bem mais fácil, enfim, né? Porque aqui você tem disputa, né? Hã? Não, menina, é 65 mil. Para obras, Para obras, sim. Quer o microfone, bem? Ela no... Oi, dá para me ouvir? Beleza? Acho que a Petrobras, se eu não me engano, eu acho que ela tem talvez, acho que o limite de dispensa, eu acho que é a partir de 100 mil, alguma coisa assim. Tem, né? Eu acho que pelo escopo, o tamanho. Ah, boa. Tá joia. Aí tem que entrar na Petronet. Tá pegada. Obrigada pela sua contribuição. Muito bom. Temos também inexigibilidade, quando é só um fornecedor que atende. É quando a gente está tratando, você estava comentando, né, de ter uma patente legal, ter um negócio lá único, né, não tem concorrente, é inexigibilidade, né. A gente brinca, né, de licitar artistas, né, para o show da cidade e tudo mais. A gente estava usando de exemplo, vamos licitar o Michael Jackson, né? Não tem ninguém, né? Imagina se a gente fosse fazer uma licitação, não existe outro Michael Jackson, então ele entraria. Hã? Nem como, exato. Por quê? Porque só ele poderia executar do jeito que ele é o jeito único, então ele não tem concorrente, né? Então quando só um fornecedor atende. E tem também a categoria de registro de preços, que é o cadastro de fornecedores para futuras contratações ou contratações pontuais. Como se a gente ficasse numa lista de espera. Imagina que você fornece copo descartável. Então você pode se candidatar ali num edital de registro de preço, ali, né, num processo de registro de preço. E aí, quando for a hora do órgão público contratar, ele vai consultar essa lista e falar, legal, esse aqui. Não é. Quer falar no microfone, Mano? Ou André, quer dizer, perdão. Então, o pessoal faz assim, que ao invés do cara lançar o pregão, ele lança um registro de preços. Com o objetivo de, como o registro de preço é uma entrega parcelada durante um ano, durante um período, o objetivo é diminuir o preço, né, da necessidade do pregão. E o cara daí, ele não cumpre aquilo, né, durante o ano, né? Então ele se compromete a comprar, sei lá, 12 mil unidades de um determinado produto, né? E na verdade ele no final do ano lá, do período que ele está estipulando essa compra aí, ele acaba comprando 5 mil, 4 mil. É uma sacanagem que o pessoal faz, né? Não sei se ainda
Ainda é vigente esse negócio aí. Na verdade, André, tem uma pequena diferença. Não é que ele não... porque ele não quer comprar, porque ele não quer esgotar a ata inteira. Pelo contrário. É mais fácil para ele programar financeiramente, porque ele não precisa empenhar todo aquele valor, reservar todo aquele valor. Então, não é uma questão de não quero adquirir, vou colocar o máximo de coisas, mas eu vou adquirir o mínimo de coisas possíveis. Ele tem que se programar financeiramente um ano antes. E para ele licitar, por exemplo, numa concorrência, ele tem que reservar todo aquele dinheiro e deixar ele naquele caixa. Então, é mais fácil ele pensar, bom, se eu não tenho certeza de quanto eu vou querer ao longo de 12 meses ou 24 meses, agora a gente tem registro de preço de 24 meses, é muito mais prático que ele fale, bom, eu vou pegar esse registro de preço, vou colocar a média do que eu consumi nos últimos 3 anos, e aí sim, ele vai programar isso e fazer os pedidos conforme a necessidade dele, tá? Os registros de preços que eu vivenciei, todas as atas foram esgotadas. Principalmente medicamentos. Obrigada, Lari, pela contribuição. Muito bom. Seguindo aqui, pessoal, o tamanho do mercado público. Isso aqui são dados atualizados, previstos para 2026. Tá? Previsão de 5 trilhões para a União, Estados e municípios. 1 trilhão já foi licitado pela União nesses últimos 12 meses, de janeiro de 25 para agora. 1 trilhão, meu Deus, né? 173 bilhões só pelo estado de São Paulo nos últimos 12 meses, né, de janeiro de 25 até janeiro 26, 23 bilhões pelo município de São Paulo, nesse mesmo período, e a gente sempre gosta de trazer nos nossos papos os números da nossa região, né? Ó, coisa boa isso aqui. Ó, 1 bi em Santo André, 1,3 bi em São Bernardo, 284 milhões em São Caetano, 1,4 bi em Diadema, 450 milhões em Mauá. Tem mais 2 cidades dentro do nosso grande ABC, que são 7 cidades, né? Mas não cabia no slide, tô brincando. Mas aqui a gente tem números bem interessantes, somatório aqui no ABC Paulista de 5 bilhões. Né? E a nossa sempre pergunta provocativa é, a sua empresa já faz parte desse mercado? Né? Pois não, cadê o microfone bem? Obrigada. Hã? Obrigada, Mário. Esses 5 bilhões, quais são os serviços ou produtos que estão incluídos cada um deles? Aqui são só compra de bens e serviços. Obras, aqui está tudo? Inclusive aqui, muito bom, incluindo obras. Então, todos os 3 segmentos. Tá? São todas as licitações abertas neste período. Todos esses dados eles estão no PNCP, que é o principal Portal Nacional de Contratações Públicas. Aí você abre, aparece toda a questão de serviços, os portfólios que eles estão precisando. Exato. Lá nesse portal a gente tem vários filtros, né, utilizados nessa busca, enfim. Então, tudo que você quiser de encontrar... qual município que está contratando, sei lá, precisa comprar, vou usar o copo descartável como exemplo da palestra hoje, tá? Então, você pode fazer lá a busca de filtro de todo mundo que está licitando o copo descartável, tá bom? Show? Obrigada pela pergunta, Marcelo. Muito bom. Aqui a gente trouxe, pessoal, a gente também é uma prática que nós sempre utilizamos em nossas palestras e talks e afins, todas as oportunidades abertas. Aqui, como a gente veio no Inovanex, aqui presencialmente, a gente pegou oportunidades abertas para as empresas participantes aqui do Instituto. Tá? Legal esse negócio, joia. Que a gente sempre faz a busca e monitoramento de editais para todos os nossos clientes, enfim, então é mó legal. E ajuda muito nisso, muito bom. A gente trouxe uma licitação só para também ter ideias, né? E para vocês terem ideia dos ranges, né? Das faixas de preço. Então, tem licitações multimilionárias aqui. Esse é um serviço que o município está pedindo, serviço para Smart Cities. Então, sabe, toda aquela modernização, né? Tem Startup Weekend que faz esse tipo de... É mó legal, é mó bacana.
de modernização de cidades, 168 milhões. Bem legal. Isso é um município, né? Pode ser em qualquer lugar do Em qualquer lugar do Brasil. Aqui a gente não... Só de fevereiro, exatamente. A gente sempre faz buscas, né, dependendo do que os nossos clientes pedem. Quais foram as licitações abertas nos últimos 6 meses para este objeto que eu quero licitar, né? Então, a gente sempre faz esse estudo também. Aqui a gente tem registro de preços para equipamentos hospitalares, então 1,3 milhões. Temos aqui tudo aqui, municípios solicitando, tá? 305 mil para locação de equipamentos hospitalares, especialmente aqui, eletrocardiograma e aspirador cirúrgico, tá? Outro registro de preço para material médico hospitalar no valor de 84 mil. Aqui, aquisição de filamento para impressora 3D, que tem uma das empresas aqui do Inovanex que faz isso também. A gente só tinha encontrado licitações mais baixinhas, né, de 3 mil, 10 mil. Eu falei, não vamos levar não. Do nada, na busca, apareceu isso aqui. Eu falei, a gente precisa levar. Muito bom. E aqui, ó, equipamentos, kits e acessórios necessários para a implantação de laboratório de robótica educacional. Então, o foco aqui é impressora 3D, na aquisição de equipamentos, maquinários. E vários dessas oportunidades, elas podem ser entradas como consórcio. Então, às vezes você fornece uma parte do edital e aí o André fornece uma outra parte. Dá para juntar as empresas para que isso seja numa licitação só. Então, a gente, dentro de uma única candidatura, vamos dizer assim, a gente consegue fornecer todos os... e suprir, né, a necessidade daquilo. Porque às vezes você bate o olho no edital e fala, meu Deus, esse edital é para mim. Aí o edital está falando que não é, que tem outras coisas lá que você tem que suprir. E às vezes você pode fazer esse combinado, né, com outras empresas, enfim, para que entre numa única licitação. Isso é bem legal também. Tá? Isso aqui que mais uma vez, isso aqui é o que cabe no slide, tá, pessoal? Mas assim, tem licitações todos os dias. A gente recebe monitoramento de todos os dias dos clientes que a gente atende. A gente monitora editais de tudo que vocês imaginam. Só acho que ainda não, mas é questão de tempo. Rato barata. Estou ansiosa para pegar esse tipo de... Mas é muito bom. Então, é legal porque, inclusive, por exemplo, para outros serviços, a gente não trouxe aqui, porque não era o foco do público da palestra, mas, por exemplo, para MEIs, para ME e EPP, né, microempresas, empresas de pequeno porte, existem licitações específicas para essa galera também. Então, porque às vezes é uma desmotivação para alguns empresários falar, isso aí não é para mim, é só para empresa grandona, isso aí não vai dar para mim. Mas existem licitações onde o órgão público ele pede, não, eu só quero microempresa. Exato. É obrigatório CME. Então, isso abre bastante oportunidade. Tem um outro portal, o Contrata Mais Brasil, e o Six também, que são contratações menores de serviços. Então, um MEI, que é pedreiro, encanador, gesseiro, prestador de serviços, pequenos serviços, por exemplo, para algumas reformas, eles podem entrar também nessas licitações. Então, existem serviços realmente para todo mundo. Tem espaço para todo mundo, isso é muito legal. Muito massa. Hã? O Six, ele é uma plataforma que foi lançada no final do ano passado, no último semestre ali de 2025, que é tipo um Mercado Livre. Que eu acho que o pessoal deve ter cansado de, vamos escrever edital de golpe descartável, sei lá. Aí foi criado, né, um sistema de contratações para bens mais simples, né, bens comuns ali do dia a dia. Exato, exatamente. Então, isso facilitou também bastante, um outro caminho para que... Hã? Gratuito. Uhum. Muito top, inclusive. O governo anuncia o que ele quer comprar nesse portal. Paulo, é assim, o governo tem um mercado livre dele que chama Six, ele criou esse sistema. Lá todo mundo que quiser, pode ser o governo federal, estadual, qualquer município, pode se cadastrar e pedir o que eles querem. Fluxo de pagamento, 5 dias, depois que você entrega, você faz o serviço, diferente de uma licitação maior, que você tem um fluxo de caixa diferenciado. Serviços mais simples, fornecimentos mais simples e direcionados, sim, para MEI, para ME, EPP, que tem pouca mão de obra para ofertar ou um volume menor de produtos que ele pode colocar. Tá? Então, sim, é um sistema que põe lá o que você quer. Quem quiser tira a informação, pergunta direto para o órgão público o que precisa, para não ter dúvidas na hora da execução, oferta o preço
e a melhor proposta vence. Selecionou, fechou contrato, executou 5 dias, 3 dias pagamento. Eu não sei se eu entendi direito, que eu vi algumas chamadas em que existe um movimento para atender essas demandas, que são demandas de produtos simples, tal, que é meio que um dropshipping, né? O cara faz um trabalho de, por exemplo, eu sou uma limitada e eu faço consultoria de treinamento, eu só trabalho para treinamentos, então eu só emito nota para treinamento. Mas tem uma galera que pega e faz como se fosse um dropshipping. Então, ele vai lá e pega o conteúdo do cara que faz a venda de copos de plástico, por exemplo, e ele submete a venda dentro desses portais. Isso funciona? Existe? Isso é legal? Eu vou cobrar aqui, mano. Deixa eu ver se eu entendi direito a sua pergunta. Por exemplo, a Larissa é uma consultora e a Pamela vende copo descartável. E eu quero vender copo descartável, eu me valho da Pamela para vender. Se eu não tenho o KINAI específico, eu não posso. Mas, por exemplo, ela pode ser uma intermediadora. Eu vou ficar do seu ladinho. Se ela tiver no KINAI dela, que ela faz intermediação de negócio. Aí, beleza. Então, por exemplo, ela é uma fabricante de copos descartáveis, só que ela tem um time comercial que não se preocupa em fazer essa atuação em venda para governo, ela não tem tempo para isso, ela não tem capacity, né? E ela pega uma outra pessoa que é intermediadora, que está lá buscando essas oportunidades, e fala, cara, o que você trouxer, 10% é seu. A gente faz, inclusive. Existe sim essa possibilidade. Você representa a empresa. Você não vai licitar no seu próprio CNPJ, no seu próprio KINAI. Você vai representar. Você pega uma procuração, pede para passar uma procuração específica e você vai licitar em nome dela. Obviamente, você vai precisar acessar o sistema, conhecer todos os meandros, entender como é que funciona a sessão pública para você não cometer nenhum erro e, assim, a oportunidade de cair, de fato, na sua mão com os percentuais que você combinar contratualmente. Abrindo possibilidades, hein, gente? Muito bom, pessoal. Estou amando esse papo aqui, ó. Muito bom. Muito bom. Essa aqui foi uma pergunta, inclusive, que uma cliente nossa nos fez, bem pertinente. Se o mercado público é tão bom, por que nem todas as empresas estão licitando? Aí, gente, é uma ótima pergunta, a gente até pediu permissão para ela, falei, vou usar essa pergunta em palestra, porque foi muito boa. E a gente tem hoje 2 cenários, tá, pessoal? A gente tem empresas que já conhecem o mercado público e não querem licitar. A gente conhece algumas empresas onde a receita proveniente dos clientes corporativos já basta para a empresa. Então, não precisa, né? Imagina, o contrato público está lá, pau a pau com o contrato corporativo, ele fala, vou ter mais trabalho? Não vou, então não quero, né? Essa galera aqui, eu entendo, porque são pessoas, né, são empresas, empresários, enfim, que já testaram esse modelo, já conhecem o trâmite e eles, justamente por entender, falam, isso aqui não faz sentido para mim. Já trabalhei em algumas outras empresas, já tive contato com algumas outras empresas também, que também optaram, porque às vezes o ciclo de venda não compensa, né? Para vocês terem uma ideia, os pregões, né, os editais para pregão online, eles são divulgados e 8 dias depois acontece a sessão pública. E nesse meio tempo você tem que ter toda a sua documentação show, você tem que certidão, tem que estar tudo em dia, tem que estar tudo jóia, elaborar a proposta adequada, você tem que ter meio que de cabeça ali, conhecer o seu mercado, conhecer os seus concorrentes. Precisa ter toda essa preparação em 8 dias, né, para que você consiga, de fato, participar ali da sessão pública. E tem algumas empresas que não conseguem cumprir isso, né? Porque às vezes demora, porque às vezes está ali enroscado, não consegue e tal, enfim, e está tudo certo. Aí realmente, esse ciclo aqui realmente precisa de mais tempo, não estou organizado o suficiente, não tenho estrutura ou capacidade operacional para dar conta desse
desse tipo de tramitação e está tudo certo. A gente tem um outro grupo de empresas que não sabem licitar e estão perdendo oportunidades, que é justamente esse público que a gente quer levar a palavra. Né? Tem 1 minuto para ouvir a palavra da licitação, para entender como é que funciona, né? Porque realmente todo mundo que a gente vem conversando entende mais ou menos, né? Sabe, já sentiu o cheiro ali da licitação, mas não sabe direitinho esses trâmites, como que funciona. Então, é justamente nessa faixa aqui que a gente trabalha. Por favor, Marcelo. Nessa faixa onde você falou que está perdendo oportunidade, que tamanho de empresa? Todos os tamanhos, Marcelo. Desde o MEI, que às vezes não sabe que tem o portal Contrata Mais, por exemplo, e às vezes ele fala, pô, estou sem serviço. E às vezes está perdendo a oportunidade, às vezes, de começar fazendo uma reforma na escola do bairro, por exemplo. Às vezes a oportunidade está do lado e a pessoa não sabe nem onde procurar, né? A gente atendeu clientes corporativos, a gente tem um caso, não vou citar nomes, mas a gente atendeu um cliente corporativo, grandão, capital social, muitos milhares de reais, assim, pessoal super lá desenvolvido, super joia. E essa galera não sabia como procurar edital. A gente até falou, né, quando eles entraram em contato conosco, a gente preparou tudo, fez todo o banho de loja que a gente fala, né? Mas aí ele falou assim, quando vocês forem procurar, ele o quê? Procurar onde? Onde que procura? Como assim? Eu procuro aonde isso? Tem ferramenta que faz? Tem... E assim, é uma empresa que já está no mercado já faz muito tempo e não sabia, por exemplo, do PNCP, que é um portal gratuito, acessível para todo mundo, para qualquer cidadão, e não sabia da existência. Então não tem esse critério, tá, Marcelo? Todo mundo realmente... E às vezes aqui dentro dessa parcela também tem a galera que tem medo. E é o lance de, isso aqui não é para mim, né? Então tem dentro desse recorte aqui também. Vou fazer um posicionamento. Eu trabalhei numa empresa que é líder de tecnologia de hardware aqui no Brasil. Tentou expandir para a América Latina. E eu participei do maior projeto de inclusão digital do mundo, que é do Ministério das Comunicações, 1.250.000 máquinas, em todos os colégios municipais e estaduais, de todos os municípios, e 5.000 e poucos. Eu era... Oi? Meu Deus, eu tô chocada, perdão. Caraca. Eu era um dos gerentes de operação e qualidade dentro da empresa, onde que ela só estava focando nessa licitação. O presidente da empresa decidiu abrir algumas squads para atender outras autarquias. Decidiu, não, eu não vou abrir. O que foi o custo de operação e quanto que ia manter essa galera. Porque quando você trabalha numa grande empresa, você trabalha com gerenciamento de projetos, aonde não existe uma continuidade, é um começo, meio e fim. Depois você vira a chavezinha, tchau, galera. E com isso, ele foi vendo que não vale muito a pena. Tá? Ele chegou num determinado ponto que, galera, eu só vou ficar com grandes projetos de magnitude gigantesca. Então, ele chegou a abrir outro CNPJ dele só para atender essa mesma empresa dele. Que é a questão de risco dentro de não entregar não é da principal, mas sim da pequena. Delegada para lá, né? Perfeito. Isso, ele fez uma estratégia muito pertinente e muito assertiva. Muito legal. Queria te escutar se é uma proposta de movimentação de operação mais consistente na questão que ele tomou essa decisão. Acredito que é o famoso depende, porque depende de vários fatores, né? Depende da estrutura da empresa, depende da estratégia, depende do negócio. A gente vê, por exemplo, dentro da nossa realidade, o nome desse tipo de operação é B2G. Quando uma empresa vende para o governo, ela é B2G, Business to Government. Então, ela tem que ter esse braço. As empresas que crescem de forma sustentável dentro do mercado B2G são empresas geralmente que nascem já com esse DNA.
O que a gente pega bastante são empresas B2B, ou B2C, B2B2C, enfim, as outras variâncias, né? Que querem abrir um braço B2G. Aí, nesse caso, a gente realmente, inclusive é algo que a gente indica para os nossos clientes, começa com squad, começa com uma licitação, antes de você começar a expandir, porque o pessoal se encanta com esses números. Inevitável, quem não se encanta, né? São números, pô, massa, bom demais. Então, existe sim essa possibilidade, mas pelo menos a gente orienta os nossos clientes, vai com calma. Existe um posicionamento deles que é: eu não quero saber quanto que vai dar lucro. Para mim não me interessa. Eu quero share. Apenas isso. Apenas isso. Eu quero ter o share. Se tá perdendo dinheiro, milhões, eu não quero saber. A gente atendeu uma empresa semana passada nesse aspecto. Uma empresa super inovadora, do ramo de tecnologia, muito legal. E eles estão nessa pegada aí. Não importa o valor da licitação, se vale a pena e tal. Apenas o custo logístico importa para ele, porque tem que se pagar, minimamente. Entendeu? Eles trabalham com drones. Estou começando com drones. E aí, é um negócio super bacana e todo mundo crescendo, a tecnologia nova, enfim. E é tão nova que ele está sendo a empresa que está ajudando os municípios a escrever o edital e a se regular, porque ele tá criando o mercado, sabe? Então, neste momento de estratégia dele, ele não se importa. Ele não está lucrando e provavelmente não vai lucrar nos próximos tempos, assim. Mas é o lance da estratégia dele e foi um papo muito legal, muito bacana, né? Muito aprendizado para a gente também, justamente sobre a construção deste mercado. Foi muito legal, mas depende de estratégia, né? Depende de estratégia. Se dentro da empresa que você estava enfim, não era uma questão, né, relevante, aliás, era uma questão relevante a questão do custo, a questão de entender que não compensa e tudo mais, é decisão estratégica, né? Da mesma forma, entrar em licitação também tem as suas possibilidades, mas eu estaria sendo hipócrita de falar, não, é fácil. Qualquer um pode, né? Desde que atendam várias variáveis aqui que a gente tem falado bastante. Exato. Quer falei. Tem uma empresa grande. Ligou eles. Então, e tem o benefício de CPP, né? Entende? Que é uma empresa grande, aí ele abre uma empresa pequena, né? Com o objetivo de ser mais competitivo mesmo, né? Porque a empresa pequena tem um benefício, né? Exatamente. São estratégias. Não tem certo e errado. Tem o que eu sempre falo em aulas também, né? Tem recurso, tem momento e tem contexto. Se tem recurso para isso, se o contexto pede e se existe ali o momento, show de bola. É muito difícil da gente falar, não, isso tirando as coisas óbvias, né? Isso é certo, não, vai por aqui que é certeza que vai dar certo. Depende de uma série de variáveis. Um movimento feito hoje, que pode estar dando certo, provavelmente, não sei se daria certo há 6 anos atrás, na época da pandemia, por exemplo, que era outro momento, outro contexto, né? Então depende bastante. Eu odeio dar a resposta depende, tá, Marcelo? Mas geralmente depende mesmo, né? Exatamente. Obrigada pela sua pergunta, muito legal. Muito bom. E aí, esse aqui são casos, inclusive, de clientes reais, né? Que a gente atendeu. A gente atendeu uma grande empresa que perdeu várias licitações por causa de documentação vencida, e essa empresa especificamente, ela já participava de licitações, mas ela perdia licitações por causa de bobeira, de certidão. Juro por Deus. Fala, Lari, por gentileza. Então, um detalhe dessa empresa, era o tipo de empresa que falava assim, eu não quero editais com menos de 20 milhões. E você pensar que uma empresa desse porte continua perdendo licitação, mesmo participando ativamente de no mínimo 10 licitações por semana, por documentação, você percebe que é um problema de operação grave. Exatamente. Então não tem, é só o pequeno que erra, é só o iniciante que erra. Não é.
Comprovada, não é? Olha lá. Ó, maravilhosa. Aprendam, gente, né? Muito bom. Esse aqui foi um caso interessante também de uma empresa nacional que possui as políticas e certidões, enfim, apenas... As certidões não, perdão, a documentação. As políticas e as documentações apenas em língua estrangeira. E aí a gente... Calma, você precisa listar no Brasil. Você está no Brasil, essas documentações é o básico, você tem que ter coisa em português. Porque era startup, não, super moderno, uhul. Gente, pelo amor de Deus, não, você não pode licitar com documentação em inglês. Não parece óbvio a gente falando aqui? Não era óbvio, entende? Então, foi muito interessante. Fala, Lari. Mais uma curiosidade sobre esse caso. Quando pedimos para fazer a tradução, eles perguntaram se podia ser pelo chat GPT. Isso foi, sabe, quando mata, assim... Fala, pode agilizar, obviamente, mas não confia 100% na tradução, gente. É política da tua empresa, querido. Pelo amor de Deus. Pode. Exato. Exatamente. E fora que não tinha aderência nenhuma, né? Mesmo as políticas em inglês não tinha aderência nenhuma à atividade deles. Era genérico, gente. É totalmente genérico, não tinha aderência à atividade, não tinha especificação. Então, eu acho que eles pediram até para o próprio chat GPT criar. Juro por Deus. Gente, a gente tem muita história, a gente coleciona muitas histórias e menos de um aberto. Tinha uma empresa que eu cheguei a trabalhar, foi até bom você ter comentado sobre essa tradução. Custo de valor agregado, earned value. Aqui no Brasil é diferente. Lá fora, o custo de valor agregado, que é o earned value, é quanto que a sua empresa tem de caixa, saúde financeira, para manter o projeto até o final, porque eu só vou te pagar na hora que eu falar ok. E dentro, quando você joga no chat, ele muda completamente o contexto. Então tem que... Foi bem pertinente isso daí. Agora que veio na cabeça do earned value, né? Que é o custo de valor agregado. Não, boa. Obrigado pela contribuição. Tem que tomar cuidado, não é para não usar. Eu sou cientista da computação, entusiasta de IA e inovação e tudo, gente. Pelo amor de Deus. Mas assim, use com ressalva. Tem que saber usar, exatamente. Aí show. Exato. Da ferramenta. É a culpa da pecinha por trás. Mas muito bom. Aí, outra empresa não sabia nem onde, nem como procurar os editais adequados, que eu tinha comentado com vocês. E a gente atendeu um projeto de um MEI muito legal. O projeto era muito massa, muito legal, muito com o cunho social muito legal. Mas ele não sabia elaborar a proposta, porque no caso dele é uma outra modalidade de licitação que é credenciamento. Né? Quando a gente tem projetos culturais, mas são com impacto social e tudo mais, você se submete a um outro tipo de contratação pública. E para isso tem também uma série de outros manejos ali que a gente precisa ter, e a gente estava ajudando ele a montar isso. Né? Falar, não, você tem que ir por aqui, faz sentido. Mas a gente pode ir até determinado momento só, porque a gente não conhece tão bem o negócio do cliente quanto o próprio cliente. Né? Então a gente apoia e tudo mais, e ele também não sabia como chegar, em quem ele chega. Porque existe também essa possibilidade de criar um relacionamento com o ente público, né, com o órgão público, saber com qual secretário ou secretária você chega lá e fala, você pode chegar e tudo bom. Secretário de Inovação, tudo bom com você? Tem um momento para a gente conversar, entendeu? A gente nem licita, a gente fez isso com algumas. É mó legal. E o pessoal é super receptivo, é mó legal, super bacana desenvolver isso. Só que você tem que saber chegar, você tem que saber com quem que você fala. E quando você consegue a oportunidade, você tem que ter a POC, né, a prova de conceito do seu produto, por exemplo, se você tem uma startup, uma apresentação legal ali, um pitch bem caprichado para você poder vender o teu serviço, por exemplo, para aquele secretário ou secretária que é o decisor master ali daquela secretaria, né? Então, e assim, você vai vender para a Secretaria da Saúde, da Educação, da Inovação, quem é que vai comprar? Quem é que vai ser o responsável ali dentro do município, do órgão público, para você poder fazer esse approach, essa aproximação?
Você pode fazer isso, mas tem jeitos de fazer. Você não pode chegar e apresentar, por exemplo, para o cliente público da mesma forma que você apresenta para o cliente corporativo. São dinâmicas completamente diferentes. Pode falar, Lari, por gentileza. A gente entende que esse aspecto, a gente acaba ensinando um pouco o empresário a ser cidadão, a buscar a quem que você pergunta quando você tem dúvida, quem que você busca no órgão público quando você tem alguma dúvida, porque você é cidadão e você não sabe para onde você vai. Então, é um trabalho educativo não só da empresa, mas também da pessoa. É interessante. Tem uma parte mais técnica que a gente que é da área de tecnologia. Não atrapalha não, Paulo. Então, às vezes o agente público precisa que você procure por ele. Porque ele vai licitar um equipamento ou uma tecnologia tão sofisticada que tem a parte do agente público que produz o documento de licitação, que prepara o pregão, e tem aquela parte que vai usar aquilo que ele vai comprar. Então, essa intermediação, às vezes, a gente que é o fornecedor tem que fazer. Exatamente. E às vezes o órgão público nem sabe. Força do hábito, né? É um negócio legal. E às vezes o órgão público nem sabe uma solução. Ele não conhece uma solução inovadora que resolveria um problema dele. Então, assim, se você bate lá e você apresenta, ele vai saber, nossa, isso aqui vai mudar a minha operação dentro do órgão público, isso aqui vai mudar a vida das pessoas que vivem nessa cidade, isso aqui vai ajudar em alguns aspectos. Então, assim, vai lá, mostra o seu negócio, quem sabe é aquilo que ele está procurando e você não sabe. Exato. Mas, mais uma vez, tem que saber chegar. Tem que saber elaborar, né, a apresentação. Isso a gente ajuda também. Isso é muito legal. Muito massa. Porque a gente não consegue... isso é muito de experiência do cliente, de jornada do cliente. Se eu não sei o que o cliente público, né, precisa, como é que eu vou elaborar o meu pitch? Né? Como é que eu vou saber a dor, como é que resolve? Tudo. Não é só comercial, porque são necessidades diferentes. Assim. É muito legal. Se deixar, eu fico falando aqui até as 11 horas da noite. Muito bom. E, no final das contas, pessoal, qual que é a diferença entre empresas que vencem licitações e as que desistem? É a preparação. Tem que estar preparado. Como eu brinco com os meus alunos, é frase de tatuagem. Esteja preparado. Preparado estruturalmente, preparado documentalmente, tá? Porque uma vez que essa preparação ela existe, é o passe para que a empresa consiga licitar de fato. Tá? Primeiros passos, né? Tem que criar cadastro. Quando você procura, por exemplo, como é que eu começo a licitar? Né? Geralmente a orientação é cria cadastro nos portais públicos e busca oportunidades pelo seu produto ou serviço. Só que antes, tem toda uma etapa antes. Né? Você tem que ter o CNPJ regular, com todas as certidões, tudo certinho, tudo show. A documentação tem que estar 100% atualizada, porque senão cai naquele caso que a gente trouxe das empresas que, tipo, perde umas oportunidades. Putz do céu, a pessoa, não é possível que vai perder esse negócio. E perde, por bobeira. O compliance é crucial também, principalmente hoje é bem importante, né, que as empresas elas possuam políticas de compliance adequadas e tudo mais, mas quando a gente vende para o governo, tecnologias e produtos e afins, isso precisa passar por um procedimento de compliance. Quando a gente fala principalmente de tecnologia, estou vendendo um SaaS para um ente público, por exemplo, eu tenho que ter preocupação de compliance, LGPD e correlatos, porque eu estou tratando com dados públicos. Então, eu preciso ter todo um preparo, né? Geralmente, para o corporativo, a gente já precisa fazer isso, mas, eventualmente, ficar atento para alguma solicitação extra do ente público. Porque, às vezes, tem alguns órgãos que têm solicitações específicas. Na dúvida, está no edital. Então, pode falar, Lari. A questão do compliance é interessante também, porque se você tem um compliance bem estabelecido e você tem algum problema na execução do seu serviço ou no seu fornecimento, é uma forma de você minorar os danos de sanções. E também é critério de desempate para algumas licitações. Então, assim, ter alguma estruturação mínima que seja de compliance te ajuda a engrenar e permanecer bem no mercado público. Além disso, atualização da Lei Federal 14133. Não precisa saber tudo, mas precisa saber minimamente, porque
tem algumas empresas, né, principalmente as empresas que já licitam, tem alguns contratos mais antigos que estavam operando na lei antiga. Né? Essa lei ela começou a vigorar, ela é de 21, ela começou a vigorar bem ali em 22, 23, né? Isso, a própria. A gente tem alguns clientes, por exemplo, que já licitam faz tempo e eles enfrentam de desafios operacionais, porque a equipe tem que lidar, metade dos contratos estão na 833 e não muda, porque são contratos mais longos, 866, perdão, 14133, aí os novos contratos estão chegando depois de 22. Então, imagina o analista do corporativo, né, como é que ele está lidando com tudo isso? É bem desafiador. Então, é importante que os próprios colaboradores das empresas eles estejam minimamente contextualizados, né, saber como é que funciona e tudo mais. A gente tem conversado bastante com algumas empresas que o dono, o empresário, né, ali, o sócio, ele fica super, não, vamos começar a licitar. A gente fala, você já avisou teu time que você vai começar? Porque vai mudar a operação. Ele fala, ih, menino, verdade, vocês conversam com os meninos lá, por favor, né, para explicar direitinho, né? Então é importante. A estrutura organizacional precisa estar adequada, porque não adianta só ganhar. O pessoal fica muito preocupado em ganhar a licitação, mas e a execução? Depois a gente vê. Querido, não, pelo amor de Deus, né? Porque senão existem os riscos que a Larissa comentou de sanções, advertências, às vezes até se é cortado do processo, você nunca mais licita. Se alguma coisa, dependendo da gravidade, né, da sanção ali, pode dar ruim definitivamente. É o que a gente fala do drama da morte da pessoa jurídica, né? Dependendo de como for. Quanto que a gente não vê por aí, né, Lari? É bem desafiador. Essa morte da pessoa jurídica é em razão de problemas de compliance, inclusive. Mas a sanção mais pesada que a gente tem é a inidoneidade, que é você não conseguir contratar com o poder público ou qualquer esfera pública, ou qualquer órgão público por até 6, 8 anos, por aí. Ou até você se regularizar. Então, você perde uma faixa interessante do mercado. E, por fim, saber quais objetos quer licitar. Principalmente, parece básico, mas aí, tipo, quero licitar tudo. Calma. Uma ordem de qual prioridade, porque às vezes pode ter edital aberto com frequência, às vezes nem tanto, às vezes você vai ter mais chance de sucesso vendendo o produto do que o serviço, se o CNPJ vender as duas coisas, por exemplo, né? Então, depende bastante, mas precisa saber com clareza quais objetos precisa licitar. Uma vez que isso aqui esteja alinhado, aí show de bola, aí a gente consegue. Show? Estamos chegando ao fim da palestra, pessoal. Está tudo certo? Tudo jóia? Muito bom. Excelente. Essa aqui é a nossa metodologia da LICE, tá? Então, contempla todas essas etapas. Então, a gente trabalha com diagnósticos, fundamentos, né, para começar do começo, né, com o nosso cliente. A gente trabalha o pilar de gestão documental, de inteligência em compras públicas, pilar de gente e gestão, porque não só estruturalmente em questão de processo, enfim, mas precisa ter gente para executar o trabalho, né, gente capacitada, gente ali alinhada com o perfil também, é bom também. E a parte de operações, né, porque, mais uma vez, reforço, não é porque esse é o meu pilar não, tá? Mas é porque não é importante só vencer a licitação, mas é importante executar com qualidade também depois e durante o contrato, né? Porque o pessoal também fala, não, ganhei? Então tá bom, depois eu manda de qualquer jeito as coisas lá, não trata o cliente público, né? Você está lidando com uma pessoa ali, pô, né? Pelo amor de Deus, gente. Tem um ser humano ali, não é porque o contrato ele está, muito entre aspas, está garantido que vai tratar de qualquer jeito, pelo amor de Deus. Então, a qualidade ela precisa ser mantida, elevada, por que não, né? Monitorada, né? Para a gente poder seguir direitinho. Quais são as fronteiras de vocês nessa questão que vocês entram com uma consultoria consultiva e executiva até o final da entrega inteira? Dependendo do plano que o cliente escolher, aí, porque às vezes a empresa ela precisa de apoio para busca e monitoramento até o ganho digital. Depois a gestão contratual, ele tem um pessoal dentro da empresa que cuida, por exemplo. Mas às vezes empresas pequenas ou com menos capacidade operacional, às vezes o pessoal não tem pessoas, né? Então ele contrata a gente, que a gente vira um squad extra, né, da empresa para poder executar tudo relacionado a licitações para aquela empresa. Então, a gente presta esse serviço também. Então, vocês fazem a análise qualitativa e quantitativa e também da questão de recursos humanos. Você não tem aquela pessoa qualificada para essa atividade. Você precisa desse perfil para gerar um valor dentro
do produto a ser entregue. Exato. Também. Também. Tá. Exatamente. A gente, por exemplo, dependendo da estrutura da empresa, a gente recomenda, dependendo muito da estrutura da empresa, principalmente para empresas maiores, a contratação de relações governamentais, que é essa pessoa que vai abrir portas, porque você não vai contratar a pessoa, você vai contratar a carteira de contatos, provavelmente, que essa pessoa vai ter. Yes. Exato. Hoje tem até faculdade para lobista, né? Relações governamentais. É legal, está dentro da lei, né? Relações governamentais é o lobista. E está regulamentado. Exatamente. É porque o lobista, ele gera... o lobista, ele gera uma certa... um afastamento, né? É errado. Estados Unidos, não. Estados Unidos não. É importante ter os lobistas, né? House of the Cards, quem já assistiu? Assista. É puro lobista. É exatamente isso. É o lobista legalizado, o cara que, É fantástica a série. inclusive. sim, movimenta toda a economia. Exato. A diferença no lobista nos Estados Unidos é que ele é uma profissão regulamentado e ele dá nota. Então ele pode entrar numa concorrência pública, ele pode prestar o serviço para o governo e o governo vai exigir o imposto. Não, o imposto dele, né? Sim, sim. Então vai pagar, é um vendedor, né? É um vendedor que tem relações, né? Bonito, né? Exato, e é importante, E não né? passa de 3%, 5%. Né? É. É. Mas dependendo da estrutura da empresa, às vezes o próprio dono, ou a própria pessoa representante ali da empresa, pode ter contatos muito bons corporativos, mas às vezes essa pessoa não tem contatos públicos. E aí, se você quer vender para o público, pô, como é que você vai vender sem contato, né? Se você não quiser, por exemplo, passar pelo caminho do pregão, da concorrência, porque é mais distante, né? Porque é uma plataforma. Exato. Que é disputa, que é todo um negócio ali por disputa de preço e tudo mais. Existem caminhos, e são caminhos legalizados, né? Que pode fazer, né? Mas depende muito do seu objetivo, depende do objeto que você quer licitar. Depende de vários fatores, mas é possível. Tem vários caminhos e todos eles... Exato, porque você tem que ter contato, dependendo do tipo da solução que você quer vender. Não tem edital aberto, por exemplo, para a tua solução. Aí você vai ficar o quê? Não vai listar nunca? Não vai, não é assim, né? Então, às vezes, a gente estava falando ali agora há pouco de... Às vezes, o órgão público nem sabe que ele pode resolver aquele problema. E às vezes você tem uma solução que você fala, amigo, tá aqui, eu tenho aqui, vamos conversar, né? Então, isso é muito legal. A gente tem visto muito isso nos nossos diálogos, né? Então tem sido muito interessante. Por fim, pessoal, nossa equipe, tá? Tem eu aqui que você já conhece, então, tá show? A Lara está aqui conosco também, ela é a nossa cabeça do jurídico, então, advogada maravilhosa. Essa empresa não existiria sem Larissa, inclusive. E a gente tem uma outra sócia que ela está presente aqui nos nossos corações, que ela não pôde vir hoje, mas é a Adriana, que ela é responsável por gente e gestão, tá? Por toda a estrutura ali organizacional, de pessoas, enfim, para orientar, por exemplo, contratações e estrutura, falar, ó, está crescendo licitações, tem que expandir o time, você sabe fazer isso? Quer fazer legal? Vamos conversar para que a gente consiga fazer isso. E eu sou a cabeça de operações. Depois que ganha, aí você conversa comigo, para a gente poder executar legal. Não, é outra coisa, né? Não dá para fingir bem aqui? Passa uma credibilidade aqui, outra aqui, né? Essa aqui é muito mais legal, não é? Tô brincando. Tô brincando. Mas essa é a Licite Educa, tá, pessoal? E a gente agradece aqui a presença de vocês por ouvir a nossa palavra aqui nessa última hora, foi muito legal. Obrigada pelas interações também, foi muito bacana. E a gente está aqui para provar que a sua empresa também pode licitar. Qualquer coisa, chama a gente, vamos conversar, sem compromisso. A gente adora conversar e conhecer negócios também. Se a gente puder ajudar, pô, estamos aqui. Tá bom? Obrigada, gente. Bom demais.
pessoas na gravação. Beijos. Bom demais, gente. Amei as interações, foi muito legal, muito massa.